Vem com a gente que você vai saber todos os detalhes sobre a Operação Impacto do Ministério Público do Maranhão e da Polícia Civil, que investiga um esquema fraudulento na Superintendência de Limpeza Pública aqui da cidade. Hoje já teve investigações e apreensões em outras secretarias, como no caso da Secretaria da Fazenda também. Teve a prisão do Superintendente de Limpeza Pública, o afastamento do secretário de Infraestrutura da cidade, tudo desde as primeiras horas da manhã desta quinta-feira, 17 de março de 2022. Eu vou chamar a Valéria Cristina, que também está acompanhando tudo isso, e o tempo todo o Ministério Público mandando mais informações, não é, Valéria? Bom dia, Mônica. Bom dia para o pessoal que nos acompanha. Pois é, hoje a gente começou o Bom Dia já diferente, né? Falando sobre a operação do Ministério Público em conjunto com a Polícia Civil aqui na cidade. Essa operação, a gente, foi deflagrada hoje, logo nas primeiras horas da manhã, viu? E aí, como a Mônica falou, acabou resultando na prisão do superintendente de limpeza pública, né? E também no afastamento do secretário de Infraestrutura e do seu subsecretário também, viu? E aí foram cumpridos 17 mandados de busca e apreensão, segundo o Ministério Público. Teve mandado de busca e apreensão em São Miguel do Tocantins, também teve no Rio de Janeiro, onde foram apreendidos dinheiros, e também na casa dos investigados aqui no município e também em secretarias municipais, viu? E a gente recebeu várias informações sobre essa operação, a gente reproduziu uma reportagem também falando sobre os detalhes de tudo isso. E as informações primeiramente passadas pelo Ministério Público é que a quantidade de desvio aí que está sendo investigado, gente, é de 10 milhões de reais. Então, é muito dinheiro, viu? Bom, é muito dinheiro, é muita gente investigada, são mais de 17 mandados de busca e apreensão. A gente diz mais porque muitas vezes um gera outro, que aí essa investigação ainda vai continuar, mas tem uma pessoa presa, que é o superintendente de limpeza pública da cidade, e houve os afastamentos também, entre eles, do secretário Zigomar Filho de Infraestrutura. Acompanhe agora na reportagem os detalhes dessa operação. Bom, a gente está vendo imagens, por enquanto, não é, dos locais onde tudo aconteceu. Esse é o superintendente de limpeza pública que está na cadeia. Esse é o secretário municipal aqui de Imperatriz de Infraestrutura que foi afastado. Esse dinheiro que você vê agora foi apreendido em uma casa no estado do Rio de Janeiro. Então, é uma grande operação. Nesse momento, inclusive, ainda, o Ministério Público faz a entrevista coletiva com a imprensa da cidade e agora sim você acompanha a reportagem. A quinta-feira começou com uma grande operação do Ministério Público em Imperatriz. A operação, chamada Impacto, resultou na prisão preventiva do superintendente de limpeza pública, Alan Jones Oliveira Souza, e do afastamento do secretário de Infraestrutura, Zigomar Filho, e do seu subsecretário. A operação investiga o desvio de 10 milhões de reais em recursos públicos do município e começou após a representação formulada pela primeira Promotoria de Justiça, especializada na defesa do patrimônio público de Imperatriz, denunciando uma possível organização criminosa envolvendo a Cinfra e a Superintendência de Limpeza Pública Urbana. O esquema era realizado por agentes públicos e particulares em núcleos administrativo e empresarial, estruturado para o desvio de verbas públicas do erário municipal. A investigação apontou um superfaturamento na contratação de uma firma especializada em limpeza pública urbana, contratada, na época, por um período de 12 meses. A contratação da empresa ocorreu em maio de 2018, pelo valor de mais de 25 milhões de reais. Mas depois de 2 aditivos, o prazo da contratação foi estendido até março de 2021 e o valor da contratação mais que dobrou, chegando a mais de 58 milhões. A operação também cumpriu 17 mandados de busca e apreensão em endereços dos investigados, nas cidades de Imperatriz, Rio de Janeiro e São Miguel do Tocantins, como também na sede da empresa e em algumas secretarias municipais da cidade. Segundo o MP, foram apreendidos 61 mil reais em uma casa no Rio de Janeiro, 19 mil reais em Imperatriz, documentos da Celix, computadores, celulares e HD com informações do esquema. Na casa do superintendente de limpeza pública urbana, Alan Jones, foram apreendidos ainda munições de arma longa, arma curta e uma arma sem informações de porte.
Na casa do secretário Zigomar Filho, 2 carros foram apreendidos. Por nota, o prefeito Assis Ramos não negou a operação e disse que irá aguardar a conclusão da operação para se pronunciar. Disse que sua gestão, abre aspas, sempre se manteve transparente e colaborando com todo e qualquer questionamento dos órgãos de fiscalização, fecha aspas. E finalizou dizendo que, caso seja comprovada as acusações das investigações, os acusados irão responder administrativamente e criminalmente. O Imperatriz Online também procurou as assessorias da Superintendência de Limpeza Urbana e da Secretaria Municipal de Infraestrutura, mas não recebemos resposta até o fechamento da reportagem. Tá aí, gente. Olha, o pessoal do GAECO, do Ministério Público, da Polícia Civil do Maranhão, tá todo mundo reunido neste momento. Enquanto a gente exibia a reportagem, eu estava conversando aqui ainda com as assessorias de comunicação. A imprensa, grande parte da imprensa da cidade, está nesse momento ainda lá na sede do Ministério Público, na entrevista coletiva. Ao longo do dia, você ainda vai ter mais informações, os relatos, a fala desses promotores diretamente sobre cada detalhe desse caso. E a gente precisa comentar que o superintendente de limpeza pública, Alan Jones, ele foi preso por 2 motivos. Ele foi preso pela operação, porque já tinha um mandado de prisão contra ele, já ia ser preso de todo jeito, mas também foi preso porque tinha arma de fogo na casa dele que não poderia estar. Informação confirmada pelo Ministério Público Estadual. E diante de tudo isso, gente, não tem outra coisa para dizer. Que vergonha, que papelão, que coisa feia, roubando dinheiro do povo da nossa cidade. Nesses 10 milhões de reais que foram desviados, segundo as investigações, tem dinheiro do meu suor, do seu suor, de todo mundo que vive nessa cidade e paga impostos aqui. Um esquema fraudulento, sujo, que há muito tempo nos bastidores já se comentava, mas que agora já se tem ordem judicial, gente presa, mais pessoas afastadas, como no caso do secretário de Infraestrutura, e mais investigações que ainda vão dar outras respostas. O espaço continua aberto aqui para essas investigações, para essas respostas. Caso os envolvidos queiram se manifestar, o espaço também está aberto, obviamente, mas diante de tudo isso, a gente só lamenta profundamente da nossa cidade estar na mão de pessoas irresponsáveis como essas que são alvos da investigação por terem desviado dinheiro público, segundo a própria Justiça e segundo o próprio Ministério Público, até porque foi ordem judicial para os afastamentos e para a prisão. Se não houvesse indícios disso, não teria como ninguém ter sido preso e nem afastado. A gente lamenta demais. A nossa cidade está no centro de um esquema criminoso como esse, segundo o próprio Ministério Público do Estado do Maranhão, que investiga um desvio, gente, que pode chegar a 10 milhões de reais, isso da Superintendência de Limpeza Pública da cidade de Imperatriz. Esses 10 milhões de reais, inclusive, já foram bloqueados em bens e nas contas das pessoas que estão sendo investigadas. Vamos recapitular as informações aqui para você que nos acompanha? Produção, pode colocar as imagens na tela cheia enquanto eu vou contando aqui. Tem muita gente que começou a acompanhar nesse momento. A gente já teve reportagem completa, gente, a respeito da operação. Essa foi uma das casas que a polícia foi bater na porta cedinho, viu, ali, para cumprir mandado de busca e apreensão. Foram 17 mandados de busca e apreensão. E aí tudo isso aconteceu, não é, aqui em Imperatriz, também na cidade do Rio de Janeiro, e a gente também teve alguns mandados sendo cumpridos, isso na cidade de São Miguel, no estado do Tocantins, aqui do lado. No Rio de Janeiro e em São Miguel não tem nada a ver com as prefeituras, são imóveis, são casas das pessoas investigadas. Mas aqui em Imperatriz a investigação é sim direta contra a prefeitura da cidade, tanto que teve também investigações em outras secretarias, como a Secretaria da Fazenda e Gestão Orçamentária aqui do município de Imperatriz. Essa busca por documentos foi hoje pela manhã, todos os servidores foram retirados lá da Secretaria da Fazenda, que fica ali na Godofredo Viana, no momento em que a operação estava sendo realizada. Neste momento, a gente continua recebendo novas imagens a respeito do assunto. Eu vou explicar quem são as pessoas. Essa pessoa que você viu agora na tela, vou pedir que a produção volte a imagem para a gente explicar para você.
Esse é o secretário de Infraestrutura de Imperatriz, Zigomar Filho. Ele está afastado do cargo por ordem judicial e por suspeita de envolvimento nessa fraude, nesse desvio que chega a 10 milhões de reais. Tem uma outra imagem que a gente mostrou, que eu vou pedir para a produção voltar também, que é do superintendente de limpeza pública aqui da cidade, que é esse que aparece agora na imagem, Alan Jones Oliveira. Ele está preso, ele foi a única pessoa presa até o momento por envolvimento nesse desvio, nessa organização criminosa em que se investiga também lavagem de dinheiro. Ele foi preso por 2 motivos. Primeiro, porque tem mandado de prisão contra ele da operação e porque tinha arma de fogo na casa dele e não poderia ter, porque ele não tinha autorização para isso, segundo informações do Ministério Público do Estado. E aí eu vou chamar a Valéria Cristina para a gente ir conversando enquanto as imagens vão passando também. Valéria, a gente tentou contato com todos os envolvidos, com todos os citados, e o que a gente tem até agora de respostas dessa operação por parte das pessoas investigadas? Pois é, assim que a gente recebeu as informações do Ministério Público, nós procuramos imediatamente as assessorias, tanto da Superintendência de Limpeza Pública Urbana, como também da Secretaria de Infraestrutura, a assessoria geral da Prefeitura também e a assessoria de comunicação também da Prefeitura. Então, a gente entrou em contato com todas essas assessorias, né? A Secretaria de Infraestrutura ainda não enviou nenhuma resposta sobre o assunto. A Superintendência de Limpeza Pública disse que está verificando as informações, aguardando ainda a conclusão da operação e receber as informações para se pronunciar sobre a situação. A gente entrou em contato também com a assessoria de comunicação, como eu falei, né? A assessoria de comunicação respondeu com a fala do prefeito Assis Ramos, né? Que a gente até colocou aí na reportagem, na qual o prefeito disse que está aguardando a conclusão da operação para se pronunciar sobre o assunto e destacou também que a gestão é transparente, está colaborando com as investigações e que, caso seja confirmado as acusações feitas pela investigação, os responsáveis vão aí também responder administrativamente e criminalmente. Bom, se você começou a acompanhar a nossa programação agora, a gente já teve reportagem especial sobre o assunto nesse momento. Estou dando uma olhada aqui em alguns comentários, alguns bem pesados, e a gente entende perfeitamente a sua revolta diante de situações assim. Eu, como imperatrizense, moradora dessa cidade, também me sinto roubada, furtada, enganada quando se tem casos assim, porque a gente está falando de desvio de 10 milhões de reais de dinheiro público, dinheiro que saiu do nosso bolso para ir para o bolso de outras pessoas de maneira indevida. Isso tudo, gente, por causa de fraude em licitação. Uma licitação de contrato com a empresa de limpeza pública que estava aqui na cidade até maio do ano passado, de 2021. Eles ficaram 2018, 2019, 2020, até maio de 2021. E segundo o Ministério Público, foi durante todo esse período que se tinha a organização criminosa, que era tão organizada que tinha até núcleo administrativo, núcleo financeiro, isso segundo a própria investigação do Ministério Público Estadual. Ainda hoje, nas nossas plataformas digitais, mais uma reportagem completa sobre o assunto, inclusive com o pronunciamento dos promotores responsáveis pela investigação. A gente acabou de receber esses vídeos, esses relatos do Ministério Público Estadual, isso porque neste momento a apresentação de tudo que foi apreendido está sendo feita na sede do GAECO aqui em Imperatriz, que é um dos grupos especiais dentro do Ministério Público para esse tipo de investigação. Não perca o Imperatriz Online ao longo do dia, a gente vai atualizando tudo isso para você com essas novas imagens, com essas novas entrevistas a respeito dessa grande operação chamada Impacto e que realmente impactou, viu? O noticiário e tudo isso aqui na nossa cidade, a gente vai continuar de olho.